profissionais, né, educadores com mais de 30 anos de profissão, um desabafo de frustração, né? Eles não tinham mais estímulo de reverter aquela situação. Já estou no fim de carreira mesmo, não tem o que se fazer. Então, quem mais sofria com isso? Os alunos, né, que ficavam inertes sem poder se encaixar. Posso fazer uma pergunta do Sim. Esse negócio não é maus alunos. Tem até um livro até fui buscar do Gilberto Zimenstay que fala Somos Maus Alunos. Não são os maus alunos. Eu acho que é um aluno que ele até tem uma visão, ou ele é mais ambicioso e ele tem assim, como é que chama? Ele é mais, como é que chama? Ganancioso. E ele vai para a escola e ele é pobre e ele quer um pouco mais do que ele tem ali. E aí o tráfego dá isso para ele. Sim. Porém, ele não tem um estímulo também dentro de casa, nem tampouco na escola, de ter coisas que vá estimular. É um mau aluno. Dentro da escola, dentro da regra da escola, porque esse é o conceito. Ele é classificado. Ele é um outsider. Ele é classificado como um mau aluno. Mas assim, ele é classificado como aluno desde as séries iniciais, de comportamento. Porque ele não tem. A cabeça dele foi assim, cara, eu vou ter que ficar aqui 5, 10 anos aqui pra eu ter. E aí o cara vai chegar e vai falar pra ele assim, não, se você vender esse bagulho pra mim, cara, você vai ganhar. Você vai ter uma moto, você vai ter lá uma bis. Sim. E é o que o aluno já é essa reflexão que o texto busca trazer pra gente. Qual é o conceito de ser mau aluno? Entendeu? É isso que ele vai tratar no texto todo, por isso que o relato dele é bem grande, né? Então, assim, esse mau aluno, isso é importante, é um termo nativo. Sim. Tá? O que é um termo nativo? Dentro da escola, esses alunos são considerados mau alunos. Porque às vezes não é um mau aluno, ele é um cara até potencialmente. Potencialmente, mas aí é o esforço que a gente tem que fazer de relativizar, né? Que é o trabalho da antropologia, a gente relativizar. Isso pode representar isso nesse grupo, mas no outro grupo pode representar outra coisa. É uma estigmatização do grupo, né, professora? Sim. Do grupo, porque não existe só o mau aluno que entra para o tráfico. O aluno bagunceiro ele é visto como um aluno mau também. Sim, mas que ele produz dentro da escola, que seja participante. E como a se gente ele vai for ver no bagunceiro, outro grupo, o aluno negro também. Exatamente. se ele for bagunceiro, ele vai ser visto, entendeu? Então é mais a estigmatização do grupo. Exatamente. Do que realmente é. Posso contar uma historinha bonitinha que tem a ver com isso? Tem um bairro em São Paulo que é considerado de bandido, de Filma ele. que é Osasco, né? E o dono do Bradesco fez o centro dele de pensamento do Bradesco em Osasco. Quando ele começou a fazer esse centro de pensamento, a molecada do bairro quebrava tudo que era do Bradesco e aí ia arrebentando. E ele falava, não, cerca. E a molecada pulava, quebrava. Não, agora pode... e aí ele chamou a fazer a reunião e falou assim, cara, eles são muito criativos para destruir o Bradesco, né? E aí o cara falou, não, foi uma tela. Aí eles pegavam, tipo, o vergalhão e aí eles iam lá e quebravam os vidros, né? Aí o cara falou assim, vamos pôr como é policiais e prender essa molecada. Aí o dono do Bradesco, né, o antigo, que morreu, ele falou assim, não, faz o seguinte, pega a molecada e contrata e põe numa escola, porque assim, eles são muito criativos, eu quero essa molecada para mim. E aí passaram-se os anos, onde ele fez uma reunião, né? E aí falou assim, queria que você contasse como é que você entrou no Bradesco e tal, e era um dos diretores. Olha. E aí o cara falou assim, eu sou um dos meninos que quebrava o vidro da tua... Então aquilo que você acredita isso? Então isso está no livro do... Mas é porque teve um estímulo em cima deles. Tiveram alguém que acreditou neles que eles seriam capazes disso. Isso, porque o dono do Bradesco também foi um cara que veio de baixo. Incentivou muito e fez muito investimento em educação, em recuperação social. É aquilo que eu estava falando, né? Sim, porque a grande questão que é algo que falta é esse olhar, né? Essa visão de que é muito mais do que a gente vê agora, assim, sabe? Do que você classificar um mau aluno. Não é um mau aluno. É só porque ele não produz determinada situação que o colégio
coloca, não é por causa disso que ele é um mau aluno, entendeu? É Toda- questão de olhar. Toda criança tem um potencial, Sim. basta se trabalhar para que ele alcance esse potencial. É. Só que no meio do percurso ele vai encontrar dificuldades, É, porque mas- cada um ele desenvolve de uma maneira no seu tempo, não é Mas, verdade? Rose, eu vou te dizer uma coisa, Sim. é muito fácil também A gente tá de fora. aqui de fora falar É. isso. Mas quando a gente estiver na escola, Na realidade, é muito fácil cair nesta cultura de dizer que o menino é mau aluno, sabe? É porque virou senso comum, né? Não, e assim, porque são meninos que desafiam, que perturbam a aula. Então, assim, você teria que ter condições muito especiais, quer dizer, que vai ser o salvador do aluno, né? É quase uma coisa narcísica e que não salva, vai salvar um, talvez. Aí vai sentar na cadeira de noite e falar como se, nossa, eu sou o máximo, eu salvei um aluno, entendeu? Pro ego dele vai ser ótimo. mas aí havendo uma reformulação, desculpa te interromper, já te interrompendo, de política pública para que dentro das escolas houvesse, não o professor ficasse incumbido de estar fazendo essa tentativa, né, de... Sim, é isso que né, que assistência social, sistêmica. exatamente, Não é- entendeu? Não é não o é professor resolver que vai tudo. conseguir estar dando conta de tudo, É. mas é um conjunto de, né? E a gente não pode também, nem, isso é uma coisa que na pedagogia se faz muito, né? Essa aposta nessa relação do professor vai salvar, eu acho... É utópico. Não, eu acho politicamente equivocado, na verdade. O que a gente tem que fazer é luta política para mudar as políticas Sim. públicas, então tem que ter horário integral para os meninos, né? A escola tem que ter outros atrativos. Trabalhos extra classe, né? A parceria da família Sim, com a também escola, essencial. que é muito Sem é isso. necessário, Sim. sabe? Para que esses alunos não caiam nessa... Como que eu posso falar? Não, e mudanças, Tentação. e Não, mudanças, nem tentação, e tem mudanças um nome sociais específico. também, né? Porque assim, Porque tem muita família também que acha que é obrigação da escola dar toda a Sim, educação. Sim, acho que é, tem educação. E a escola tentar trazer a família para junto, né? Para estar participando ali de programas, só que para né? isso ela precisa de condições materiais Sim. para fazer isso, né? Investimento, né? Exatamente, senão não dá. E a gente entra na disciplina da noite, né? Sim. De organização. A grande questão é que essa situação que é tratada é só a ponta do iceberg. Você começa a discutir sobre qual foi o fundamento, o que aconteceu, aí você descobre que é uma coisa muito maior do que ela parece ser triste, que ela aparenta E tem a ser. ver com o que a gente está estudando de noite, com a precarização Sim, da da expansão escola, da escola, né? Que a escola, na medida em que ela foi colocando para dentro as classes populares, ela foi fazendo isso com poucos recursos. Então, E foi deixando rabos, né, professora? nossa, foi. Muitos. Acabou prevalecendo demais. Porque é isso, houve essa inclusão, mas não houve Qualidade. Houve uma falsa inclusão, né? Como se fosse uma Você falsa- foi enchendo as Exatamente. escolas sem qualidade, Sim. sem investimento para essa educação, a boa remuneração dos profissionais para trabalhar, sabe? Com esse público. Por isso que a gente acaba. Gente, pra gente poder. Você lembra, professora? Fechando, por que, professora? Não, porque a gente tem dois grupos hoje. A professora veio lá e não eles vão se sabia. apresentar. Aí agora eu vou falar sobre a chave da compensação, que é aquilo que a gente estava falando aqui, né? Que não tinha alguém para estar puxando ele para a aula, né? Reforçando que ele pode fazer o que ele quer. E aí ele começa também essa chave da compensação, também dando um outro relato. Que eles foram chamados, os professores foram chamados na escola para uma reunião pedagógica, e aí eles ouviram do diretor-geral que estava preocupado com os índices de reprovação. Ele estava muito preocupado porque esses índices de reprovação alteram na verba que o governo, nos recursos que o governo disponibiliza para a escola e no ranking, seria prejudicial para o ranking que a escola se encontrava. Ou seja, a escola fica com status pior. Né? Exatamente. E eles precisam, né, de atingir uma meta para poder estar recebendo recursos. E a preocupação do diretor é que essa meta não seria atingida. Estava sendo atingida. Aí ele pula, né, e já vai para outro relato, que ele começa com, ele fala que eles também estavam na escola e teria uma reunião seria um conselho de classe com todos os professores, né, e aí eles dão uma explicação como funciona
funciona o conselho de classe, que eles vão falando aluno por aluno. E aí o professor fala se ele está reprovado na matéria dele ou não, e assim por diante. E aí chegou um determinado aluno que ele fala que estava reprovado na matéria dele. Aí uma das professoras começa a debater sobre esse aluno com ele e fala: esse menino, professor, você sabe onde ele mora? Aí o professor, sem entender, falou: sei, ele mora no complexo. E aí ela começou a contar que ele morava perto da igreja dela, que é perto de uma boca de fumo, e que ele tinha muitos índices já de virar traficante. E aí ele começa a argumentar que mesmo que ele tenha... aí ela fala, antes dele começar a argumentar, ela fala que é por conta dele morar no complexo que os professores facilitam a vida dele na escola. Tem que deixar passar, tem que aprovar em todas as matérias, que ele não pode reprovar esse aluno. O que também é uma forma de estigmatização, tá? Sim. Então preste atenção nisso, Lucas, que isso é interessante também. Quando a gente fala em estigma, excluir é estigma e facilitar, passar a mão na cabeça também é estigma. Não é normal, né? Não é complexo da Maré? Então, a gente não sabe porque é na Zona Norte, né, Rô? Tem vários complexos ali no meio. Essa favela divide a Avenida Brasil de um lado e de outro, então são vários complexos ali. Provavelmente Ele se não for fala, ali entre o início da Avenida Brasil e o da Maré mesmo. Então, ele não fala, ele só chama de Ele complexo. preferiu não citar a localização. Sim. E essa professora também fala que ele já estava no último terceiro ano, então, estava no terceiro ano, né, o último ano. E aí, se reprovasse, ele teria que repetir e ia estragar o diploma dele. E aí, ele argumenta que mesmo com o diploma, ia dificultar a vida dele para arranjar um trabalho, porque como são moradores de comunidade, quando você vai para uma entrevista de emprego, eles já tendem a esconder que são moradores de comunidade para poder ganhar um emprego, conseguir ter um emprego. Então, mesmo com esse diploma, ele não conseguiria achar um emprego que ele merece, vamos por assim. Reverter a condição, né, socioeconômica dele com aquele diploma sem realmente estar capacitado para poder ingressar no mercado de trabalho. Existe aí um conjunto de variáveis determinantes, né? Mas existe sempre uma possibilidade de você escapar dessas variáveis, ou seja, que a pessoa ali tem mais chance de entrar no tráfico, evidente que tem, são vários determinantes, né? Mas a gente tem que lutar contra esses determinantes sociais. Esse seria o trabalho da escola, né? E aí, mesmo ele argumentando isso com essa professora, ela não se convencia. E aí a coordenadora pedagógica que estava no momento da reunião perguntou para ele quantos pontos, perguntou qual foi a nota desse aluno com ele. E ele respondeu que foi 4,7, e aí a professora ficou indignada que ele ia reprovar o aluno com faltam 3 décimos. E aí ele perguntou, como assim reprovar? A gente está no segundo bimestre e ele tem como correr atrás ainda, faltam 2 bimestres para terminar. E outra, é até bom que seja essa pequena diferença de 3 décimos para ele alcançar a nota, porque aí é mais fácil ainda para ele. E aí depois desse dia ele foi interpretado como uma pessoa dura, que ligava mais para a nota do que para o... Como se falou? Para a colocação do aluno, né? Para as vertentes sociais que o aluno não está inserido. E aí, numa aula que ele deu para essa turma que o aluno estava, ele chegou para o aluno e conversou com ele. Que ele que era para ele ficar sabendo que faltava 3 décimos, e não é porque ele mora no complexo que ele ia passar a mão na cabeça dele e ia facilitar a vida dele dentro da escola. E aí ele falou, entendi, professor, e seguiu a vida dele. Depois de um tempo, 1 ano depois, esse aluno procurou ele pelo Facebook e agradeceu. Ele ficou sem entender nada e perguntou por que ele estava agradecendo. E aí ele conta que entrou para a brigada paraquedista do Exército Brasileiro. E aí ele, mesmo assim, continuou sem entender por que ele estava agradecendo. E ele falou que você fez eu correr atrás dos meus sonhos. Foi você que me ajudou. Motivação. É isso, né?
questão de políticas públicas, mas eu acho que são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Isso daí não, assim, eu também faço isso, né, que eu falo, né, a minha militância particular. É um negócio cansativo, parece que você está enxugando gelo, né, mas eu durmo mais satisfeita fazendo isso. Mas é uma pena, porque a gente, em termos de política pública, a gente não pode contar com isso. Né? Isso não É como se você estivesse trabalhando sozinha, mas é uma só coisa, né? Mas você também, como professora dessa instituição, você também vê muitas coisas da parte da organização da instituição que você muitas vezes diverge. Ah, sim. Não é verdade? E ainda assim você não abre mão dos seus conceitos, né? Não, dentro das suas possibilidades, da sua autonomia como docente. E você vê, gente, eu já vivi essa situação. Aqui também já vivi essa situação, entendeu? De, por que não passa? Sim. Mas é o que você sempre falou no primeiro período, eu exijo muito de vocês, né? Para que vocês possam ver que o tema era, mas eu acho muito importante aprovar essa pessoa, porque ela é a primeira da família que está fazendo faculdade, ela é empregada doméstica. Eu falei, e daí? Né? Tem que cumprir as coisas, tem que cumprir. Mas nem todos, né, os profissionais, né, trilham por esse mesmo caminho, tem essa mesma ideologia, né, de tentar mudar a realidade e fazer com que o aluno consiga se superar, né? Mesmo que ele tenha suas deficiências, mas com esforço ele acaba. Então é importante a gente pensar, porque a pergunta Veríssimo nos chama atenção para o caráter reprodutor da desigualdade do sistema educacional através da ideologia da compensação. Ideologia da compensação é justamente esse passar a mão na cabeça. Sim. Né? Explica a partir do material empírico do campo, trazido pelo antropólogo e de seu referencial teórico, como este traço marcante do sistema se tornou visível para ele. Se tornou marcante à medida em que ele vê dentro das instituições, né, indiretamente, né, um direcionamento para que fosse, né, essa deficiência fosse ignorada, passasse por cima, dá isso a ele, passa a ele, né? Naturalização desse desenvolvimento. Então Como se fosse uma maquiagem, sim. E ele vai replicando essa descobriu desigualdade. um santo e descobriu o outro. Exatamente, entendeu? Tentar Isso instalar. aparece muito num filme que se chama Pro Dia Nascer Feliz. Vocês viram esse filme? Esse filme é muito legal e aparece uma situação, exatamente um conselho de classe, né? E aí tem um menino que vai mal e tudo, e eles decidem aprovar o menino. E o menino fica brinca, jogando capoeira, entendeu? Fica inserido assim, mas ele... Quer dizer, quando você faz isso, você está reafirmando a reprodução das desigualdades. Ele nunca vai ser um bom aluno. Porque passaram a mão na cabeça dele. Desacreditaram nele, né? Então, a Marcela está falando dessa questão de política de compensação. Veríssimo continuou o relato dele, o texto dele, dizendo como funciona mais ou menos essas questões de divisão de responsabilidade dentro da escola. Ele diz que cada escola da rede estadual opera e funciona à sua maneira. O governo, ele tem muita autonomia, né? Exatamente. O governo ele colocou como obrigação que os colégios estaduais fossem quem ofertariam o ensino médio. Só os colégios estaduais poderiam ofertar ensino médio. Mas eles também poderiam ofertar o ensino fundamental. Então, assim, o que o Veríssimo bate na tecla com essa questão da escola é que o sistema está no sentido de que todas as escolas têm a sua maneira de trabalhar. O sistema está na falta da sistemática, entendeu? Uma determinada escola trabalha de uma determinada maneira, uma determinada escola é mais rígida com uniforme, a outra já não. Então, assim, essa subjetividade de colégio acaba instaurando um sistema educacional. E é nisso que o Veríssimo bate na tecla. Por quê? Porque tem organizações, e ele até coloca no texto, né? Como é importante aquela coisa, aquela bandeira do Manifesto dos Pioneiros, né? Da unidade. Exatamente. Para você ter um sistema, senão você não tem um sistema.
sistema. É uma horizontalização, né, do uniforme de todas as instituições. Aí ele coloca no texto, né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ECA, que são órgãos norteadores do que deve ser feito dentro de uma instituição escolar. Mas que muitas das vezes não são levados em consideração, porque é a equipe diretiva que coordena, então é ela que funciona, é ela que delimita o que vai ser feito dentro da escola, porque a única coisa que eles precisam é apresentar no final do ano um status quo e resultados para poder conseguir a verba. E fica nesse sistema de, eu tenho que conseguir valer, esse aqui não passou, dá nota para ele, esse aqui faz isso, faz aquilo, só para status mesmo, sabe? Não se tem um lugar, uma visão do que realmente acontece dentro das escolas, dessa atualização da desigualdade, que é o que ele trata. Nós já passamos por isso, né, Karen? Nós fazemos um trabalho, um projeto, e dentro de uma instituição, o nosso grupo, uma das participantes do grupo, foi assim, chamada a atenção por estar, né, com chinelo. Aqui dentro, você, por favor, não volte, porque aqui nós não aceitamos. E outra vez, até fora da escola, uma professora advertiu, porque nós estávamos com a criança aqui na tenda, né? Aí nós estávamos ali tudo trabalhando, uma outra aluna que não fazia parte do projeto veio auxiliar. Por ela estar com a bermuda, calça leg. Ela estava com a calça leg, a professora advertiu que ela não poderia estar ali participando por estar vestido com aquela vestimenta. O que isso vai interferir na contribuição da gente? Então, assim, esse muita burocracia, há muito autoritarismo nessas questões de, né? E se esse tipo de situações já são vistos lá fora do ambiente escolar, imagina dentro, no dia a dia escolar, entendeu? As falas da direção, o posicionamento, como é regido os ambientes escolares. E é isso que o Veríssimo bate muito na tecla, de que o problema não está na falta de organização da direção em si, não está no problema da família, não está tão presente. O problema é maior do que isso, vem de um sistema primeiro. Você tem que começar da base. A situação do aluno ser preso por tráfico de drogas porque evadiu a escola é a ponta do iceberg. Você tem porque essa fantasia da mãe, né, de achar que o menino entrou pro tráfico porque ele não foi com a camisa, não entrou no dia. Isso foi só um álibi, né? Pra ela, pra tentar fugir desse pesadelo, Mas de alguma forma, provavelmente deve ter influenciado sim. eu acredito. É uma revolta, exato. Voltar, mas é um conjunto, é uma coisa mais complexa, mas é uma coisa que provavelmente deu um. Sim, Não, eu acredito que assim, tem influenciado, sim, mas é que o problema foi a culpabilização. A diretora tentava jogar para o lado, A família tentando. e o menino, assim, Ao Deus dará. exatamente, a Deus dará. Vítima da situação. Exatamente. Essa é a questão que o Veríssimo trata no texto, entendeu? Porque o problema não é de um, o problema não é de outro, o problema é da situação toda, porque a gente vê isso muito colocado na frequência com que acontece. Se fosse um caso isolado, aí sim, o problema seria de uma pessoa só. Mas acontece sempre, entendeu? Cada turma sempre tem alguém, já é colocado. Já é uma coisa normal. Exatamente, tem essa profecia, né? O senso comum já foi instalado de que maus alunos vão ser futuros traficantes. Tem a questão também da falta de organização, mas assim, é toda uma questão, sabe? Não é um nem dois que vai resolver. A escola tá, né? Exatamente, não é um ou dois que vai resolver, entendeu? É todo esse sistema de base. Desculpa. Mas até, falando na população, até chegar o fato do aluno ser preso, ele vem, né, sucessivamente apresentando, né, alterações no seu comportamento, no seu rendimento escolar, e durante todo esse tempo que ele, né, mostrava isso, ninguém interviu, nem a família, nem a instituição. É porque a visão que se é instalada na equipe de educação, né? Pelo menos que é colocada aqui, é de que isso já ia acontecer, entendeu? Então não se tem o que fazer. O aluno está agressivo, não dou uma semana para ele trabalhar. Exatamente, entendeu? Foi o que eu anotei aqui, ó. Faltam incentivos ou falta humanidade? Exatamente. Qual é a parte que erra? Exatamente. Entendeu? Não é nem a família, não é nem a escola. Não. A culpa é do sistema. É do sistema, sim. Entende? Porque a gente não sabe qual é a problemática que essa criança vive dentro de casa. A gente não sabe qual é a problemática que essa criança vive dentro da cabeça dela. Entende?
E isso tudo reflete na escola, no ensino-aprendizagem. Sim. Entendeu? Nesse contato, nessa relação professor e aluno. Agora, nessa disciplina, o que a gente está interessado em entender? Como é que a escola, qual é a cultura da escola, né? Qual é o modus operandi da escola em relação frente a esse problema, né? E aí a gente está vendo qual é a cultura da escola. É a cultura de passar a mão na cabeça, ou de dizer que é assim mesmo, naturalizar a questão. Ah, gente, não tem o que fazer, entendeu? Olha onde é que ele mora, olha a mãe dele, mora no lado da boca, o que eu vou fazer? Ah, não tem jeito não. E tem questão da comparação E também, né? outra questão que faz parte dessa cultura escolar, que explica por que essa escola acaba reproduzindo essas desigualdades, é o próprio imperativo do sistema educacional, né, de condicionar a destinação de verbas ao Rendimento da escola. rendimento. Sim. Então As metas. ela vai passar o aluno sim, porque senão ela não vai ter dinheiro no ano que vem. Mas a escola, ela tem total direito e liberdade de encaminhar esse aluno para o conselho tutelar. Mas o que não Entende? ocorre. Porque o que acontece, se a criança ela está reverberando essas questões dentro da escola, como por exemplo, esse aluno que estava inserido no tráfico, é o direito da escola de encaminhar esse aluno, sabe? Mas tem um custo, encaminhar também, é complicado. Sem falar de que assim, o ambiente escolar, pelo menos como é tratado assim, aqui, ele trata a criança como se ela fosse um mini adulto, entendeu? A diretora chama a criança de malandro, como se, não, foi ele, a culpa é só dele, foi ele que, não, veio sem uniforme, tá bom, já queria uma desculpa para entrar, entendeu? A situação estava aqui, mas eu começo poderia a dar tratar... uma advertência, olha, sim. fulano, hoje você vai entrar com uma Exatamente. advertência, mas da próxima vez você não entra na escola, ou entra acompanhado do seu responsável. Exatamente, entendeu? Mas isso já tinha sido feito diversas vezes. Já era um fato recorrente dele. Mas é muito complicado você mandar olha, você vai voltar para casa porque você está sem uniforme. Entendeu? Mas isso eu acho que é arbitrário. É a mesma coisa de você entregar a carne na boca do outro. Entende? É isso, é um adolescente de 14 anos, morador de um complexo, entende? Que a escola provavelmente está em área de risco. Mas, Lucas, a escola também, a gente está tentando entender isso, que eu acho que a Karen está chamando atenção bem, né? Não cabe a gente julgar, é aquela história de novo da antropologia. A gente está tentando entender qual é a cultura que a escola cria para lidar com esse problema, que é um problemão. Eu acho que a escola já está, a maioria das escolas, principalmente públicas, elas têm uma coisa de vamos se livrar o mais rápido possível. Professor, tomara que vocês individualmente sejam pessoas comprometidas e tal. Mas eu não estou aqui para julgar também, entende? Porque eu entendo o lado do professor que trabalha em mais de uma escola, que é explorado, que ganha super mal, que mora longe, que esses alunos xingam eles, ameaçam eles. Eu Agridem. já está num ambiente que Hostil. propício para Não, isso. com certeza. Eu acho Porque é isso, a gente tem esse pensamento e essa visão de enxergar o lado do aluno, o lado do professor, mas a sociedade não pensa nisso. A sociedade pensa que bandido bom é bandido morto. É isso aí. Entendeu? Desde o momento que você foi lá, cometeu um crime de infração, roubou, fez, aconteceu. Tá, é bandido, tem que morrer, entendeu? Sim. Às vezes o próprio contexto ali, os próprios moradores, eles vão pensar assim, sabe? Exatamente. Porque é um estigma do sistema. Sim. Entendeu? A culpa não é do pai, não é da mãe, não é da escola. É Isso que eu estou repetindo de bem novo. complexo. O que eu quero dizer assim, que eu acho compreensível, por mais absurdo que seja a gente olhando de fora, é esse tipo de atitude da escola e dos professores, entendeu? Porque o pessoal já está pela tampa também, né? Então é complicado. O melhor caminho seria mesmo a gente lutar por políticas públicas mais eficientes, porque não dá para a gente resolver o mundo. O professor ele também não vai ter uma paciência de ouro se ele estiver ganhando mal, se ele não estiver sendo Exatamente. reconhecido. Agora, se ele estiver ganhando bem, se ele estiver tendo uma carga horária melhor, ele vai estar mais inspirado e incentivado. Exatamente, esses professores, exatamente, a gente vê que o antropólogo, o etnógrafo, é jovem. Sim, né? Não só jovem, mas ele estava ali, mas ele tem a carreira dele acadêmica. Né? Ele
tinha outra, ele está aproveitando o trabalho dele para tirar um fruto, que foi um artigo, né, a tese dele que estava fazendo e tal. Agora, os professores que estão ali já se aposentando, sabe, que é fim de carreira, eles já não estão cansados. Não querem saber de nada. E dá pra gente entender isso. Qualquer pessoa que é submetida a trabalhar muito ganhando pouco fica estressado com o trabalho. Exatamente. E é uma questão de professor Então a também. gente tem que entender. Eu estou te falando isso porque, por exemplo, eu dei uma disciplina aqui de estágio, era estágio 4, eu acho, que era de língua portuguesa, matemática, não sei o quê. E aí tinha eu fazia as reuniões, né, na semana, eles me contavam como é que tinha sido na semana as observações. E aí tinha um grupo de alunos que estava numa escola, numa turma, e fazia muita reclamação do professor, sabe, que eles observavam da professora. Nossa, ela praticamente não dá aula, ela toda hora passa filme, fica horas fazendo chamada, ela perde muito tempo, ela praticamente não dá aula. Eu estou ouvindo aquilo tudo, e os alunos aqui, isso já faz muitos anos atrás, execrando a atitude daquela professora, né? Aí eu falei assim, ó, do ponto de vista antropológico, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver o por que existe essa cultura, que é uma cultura de perder tempo. Vocês já repararam isso? Os professores fazem isso. Vamos a chamada, daí alonga aquilo, né? Agora saindo pro recreio, mas vamos devagar, cada um não sei o quê. Aí agora volta, agora senta, agora abre o livro. Sabe, tem um monte de coisas assim que fazem a aula ficar menor, né? Vamos passar um filme e tal. Aí eu falei, vamos observar, em vez de ficar jogando a professora, vamos observar o que ela faz nesse tempo que vocês acham que é livre dela. Aí sabe o que eles descobriram? Que a professora trabalhava numa outra escola e que nessa escola que ela trabalhava exigiam dela, por conta dessa lógica empresarial que foi implantada no sistema de avaliação de alta escala nas escolas, ela tinha que preencher um monte de relatórios, sabe? Que em tese ela deveria preencher em casa. Mas ela não tinha esse tempo, porque ela trabalhava numa outra escola e de noite ela tinha que cuidar da família dela, ela tinha que cuidar dos filhos dela, tinha que fazer comida, tinha que fazer feijão, tinha que botar janta pro marido dela que era machista, entendeu? Então, ela arranjou essa solução. Ela botava um filme e ela estava trabalhando, ela estava fazendo os relatórios. Fazendo o trabalho do outro trabalho. Não, era do mesmo trabalho. Era Era do mesmo trabalho que ela tinha que fazer. Então, assim, isso muda um pouco, né? Então, é por isso que é interessante a antropologia, até para ajudar a gente a orientar as políticas públicas. Se a gente repara que isso acontece, o que a gente vai fazer? Vai engrossar a luta pela dedicação exclusiva, que é uma luta antiga que a gente não conseguiu aprovar na LDB de 96, né? Mas a partir desses dados que a antropologia consegue pegar, a gente diz, gente, olha só, a gente não vai conseguir bom resultado desse jeito, a gente precisa exigir um salário bom para a pessoa ter dedicação exclusiva e ser proibida de pegar 2 empregos, mas você só consegue fazer isso pagando o